Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão. Eu tô saindo aqui da estação Santos Imigrantes em São Paulo e hoje nós vamos visitar o Museu do Ipiranga e contar um pouco de um episódio importante da história do Brasil. O detalhe a respeito dessa visita é que não existe forma conveniente de chegar de metrô. Eu vim até Santos Imigrantes, tem outra estação depois, Alto do Ipiranga, mas todas elas exigem uma caminhadinha por barranco. Olha só, vou ter que subir um morrinho aqui agora, de mais ou menos meia hora até a chegada no museu. Lá do Alto do Ipiranga é mais distante um pouquinho até do que do Santos Imigrantes, mas eu acho até que é um caminho mais intuitivo, é reto. Você pega uma avenidona e vai. Aqui é umas ruazinhas com um traçado confuso. Ó, eu tô fazendo um arco aqui, eu tô vindo dali e tô contornando aqui para dentro agora e tô acompanhando aqui no mapa como é que eu vou fazer para chegar. Você pode, é claro, chegar na estação de metrô e pegar um Uber, tem ônibus, mas eu vou fazer essa caminhadinha. Eu vou voltar a falar com vocês na hora que eu chegar lá, então, para não correr o risco de eu me perder. No que foi um caminho até surpreendentemente curto, eu cheguei aqui, o museu tá aqui diante de mim. Eu vou mostrar tudo, vou contar tudo para vocês, mas agora eu preciso chegar, faltam 5 para as 10, que é a hora que o museu abre, e eu tenho que garantir meu ingresso. Hoje é quarta-feira, é dia de visitação gratuita, todas as quartas-feiras e o primeiro domingo do mês. Dizem que domingo gratuito é muito cheio, mas não subestime a quarta-feira, então eu preciso de ir lá para garantir o horário da minha visitação, porque eles retiram um ingresso gratuito, mas por horário. Ontem eu fui em um outro museu, cheguei 1h da tarde e consegui visitação só para 7 horas da noite. Então agora tá abrindo, eu acho que vai ser mais fácil para mim. E aí eu vou contar tudo sobre os jardins aqui, o museu em si. Então aguarda só um pouquinho para eu garantir a visita. Eita, eu vim vindo pro lado do prédio, mas a fila é essa aqui, ó. Então vamos lá, né? Eu subestimei a fila, eu achei que ela vinha até aqui, assim, na lateral do museu. Ela vai descer lá na parte de baixo. Mas eu consegui ingresso só para 2 horas da tarde. Finalmente, ingresso na mão, consegui para meio-dia. Já são mais de 11 horas da manhã, então tá bom. Vai ser um tempo de dar um passeio aqui pelos jardins e fazer alguns comentários. Eu não sei se eu comentei anteriormente, o ingresso custa R$30 inteira, 15 a meia. E olha, eu acho que é um valor baixo para o que é a fila do dia gratuito, viu? Eu fiquei mais de 1h ali, eu cheguei, como eu falei para vocês, pouco antes das 10. Já são umas 11h15. E a fila não anda, assim, ela empaca muito. E o cara só entrega, assim, então um cara lá que entrega, assim, ele não faz nenhuma pergunta, não preenche nenhum cadastro. Parece rápido, mas a coisa não vai, assim. Você fica muito tempo parado no mesmo lugar. Eu achei um pouco cansativo pela hipótese de poupar R$30. E para quem tem meia, R$15. Considerem isso quando vocês forem fazer a visita de vocês. Gente, as turmas de turismo chinês chegaram aqui em São Paulo também. Ou já tinham chegado, eu não tinha reparado porque não andava visitando lugares de turismo em massa. Mas aí tem um monte deles passando aqui agora. Vai passar aqui atrás de mim. Um casalzinho. Não vou atrapalhar a moça a tirar foto, ela está tirando ali. Mais uma excursão grande. Qualquer lugar turístico do mundo hoje, grandes excursões de chineses estarão lá. O palácio não chegou a ser um palácio real, né? Ele foi construído pela simbologia da independência de fato. Ele foi construído para ser um símbolo da independência.
Tem aqui em algum lugar um monumento à independência que eu não estou encontrando. Ele fica aqui. É aqui na fonte? Espera aí, só um minuto. Aí ele fica lá na frente. Vou chegar lá agora. Para chegar ao monumento você precisa inclusive de atravessar a rua. Mas como eu falei, o palácio foi construído como uma simbologia e foi depois transformado em museu. Hoje ele é propriedade da USP. O palácio ficou lá atrás. Eu até atravessei uma rua aqui. Enquanto não dá a minha hora de visitar, eu tô indo ali adiante ao monumento da independência. O palácio existe como uma referência à independência do Brasil. Então acho até que convém a gente comentar alguma coisa sobre esse episódio. Todo mundo sabe que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I levantou a espada e disse independência ou morte, e o Brasil se tornou independente, mas é óbvio que a espada do Dom Pedro I não era uma varinha mágica e o Brasil não se tornou independente automaticamente de uma hora para outra. Tem todo um contexto político por trás. Aliás, a independência do Brasil ainda é uma independência tardia em relação a outras nações aqui da América Latina, em relação a outras cortes europeias, né, como Espanha, etc. E o Brasil estava passando por um processo de insatisfação elitista, né? Aliás, a independência, como qualquer revolução acontecida no Brasil, é uma revolução elitista, né? São as elites que estavam insatisfeitas com os impostos que tinham que pagar para Portugal, que estavam insatisfeitas com o controle que Portugal conseguia ter sobre essa região. Não é uma questão de emancipação popular. Nenhum movimento bem sucedido na história do Brasil tem a ver necessariamente com isso. No final do século XVIII, alguns movimentos já deixavam muito claro que a galera estava muito insatisfeita em relação ao controle português, principalmente do ponto de vista econômico, né? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Por mais que esses movimentos tenham sido violentamente reprimidos, na prática eles mostraram que aqui dentro já não havia mais essa submissão em relação a Portugal e que na primeira oportunidade tentaria se libertar disso. Aí vem um episódio importantíssimo que nas guerras napoleônicas que estavam acontecendo na Europa, né, com medo de uma possível invasão de Napoleão a Portugal, o rei português do momento, Dom João VI, migra para o Brasil e faz do Rio de Janeiro a corte portuguesa. O Rio de Janeiro passa a ser a sede de comando de Portugal como um todo. Isso é um episódio importante, primeiro, né, porque a corte passa a viver aqui, ele vem com a sua família, entre eles o seu filho Dom Pedro I, e o Brasil acaba alavancando um status maior que ele não ia querer, né? As elites nacionais não iam querer mais abrir mão, já não é mais uma mera colônia, passa a ser uma sede de poder importante. Quem bebia ali da fonte do poder da corte portuguesa não ia deixar de querer estar às margens ali de uma corte. Portugal evidentemente percebe isso, exige a volta de Dom João VI por volta de 1820 e começa a querer a retomada de algumas garantias que estavam um pouco fragilizadas, um pouco flexibilizadas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do comando mesmo da colônia, e aí inicia uma queda de braço muito forte entre a realeza portuguesa, lá em Portugal, e as elites brasileiras. Nesse meio tempo, Dom Pedro I, que ficou aqui depois da volta de Dom João VI para Portugal, fica nessa queda de braço. Ele, né, ainda está em dúvida em relação a quem ele vai apoiar. E é muito claro hoje em dia que ele começa a enxergar a hipótese de ser imperador do Brasil. Melhor imperador aqui do que príncipe lá. E ele passa a apoiar, portanto, os brasileiros. É no dia 6 de janeiro de 1822. Hoje, aliás, eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de janeiro. Ontem foi o dia do fico, né?
quando ele fala, né, se é para o bem da nação, diga ao povo que fico, ele decide de fato romper com a corte portuguesa, ele não responde mais às ordens da corte portuguesa e passa a apoiar o Brasil. E aí em setembro, em uma viagem aqui para São Paulo, aqui nessa região, às margens do córrego Ipiranga, era uma região absolutamente rural, não tinha nada de destaque aqui, que a comitiva que ele estava liderando encontra uma comitiva portuguesa, e aí ele teria, né, tem divergências históricas em relação a isso, mas ele teria levantado a espada, gritado independência ou morte. Obviamente ali se abre um conflito, né, se abre um duelo e o Brasil ainda vai levar um tempo, né? Muitos dos estados da federação vão se juntar a esse processo de independência depois. E é só em 1825 que Portugal vai de fato reconhecer a independência do Brasil. O Brasil precisou inclusive pagar por isso. O Brasil compra a própria independência, financiado pela Inglaterra. Então, ainda que o hino cante de maneira gloriosa a independência do Brasil, o Brasil nasceu endividado porque precisou comprar sua independência. Esse aqui é o Monumento à Independência. Eu vou mostrar ele de frente para vocês. Tá aí. Sempre representado com muita glória, né? Com muita pompa. Aliás, eu ouvi gente comentando, eu ainda não sei a validade dessa informação, mas o Monumento da Independência seria o local exato o ponto onde Dom Pedro I gritou independência ou morte. Então vamos iniciar a nossa visita ao museu. A imagem de Dom Pedro I ali, muito glorioso, né? O Museu do Ipiranga tem o nome, esse é um apelido, né? Ele tem o nome oficial de Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Sim, ele pertence à USP. Ó, tem até a logo ali. E hoje ele é um espaço de memória que recria a independência do Brasil, né? Todas as obras que tem aqui, seja de arte ou qualquer outra coisa, estão vinculadas. Ele tem outras exposições também em separado, mas o conjunto principal recria o episódio da independência do Brasil, que aconteceu aqui nessa região do Ipiranga, em São Paulo, numa época em que nem tinha nada aqui, né? Só alguns cursos d'água. Apesar do museu não ser um espaço propriamente silencioso, eu preferi gravar imagens e trazer alguns comentários em áudio aqui para vocês. Eles têm uma exposição inicial sobre as origens da cidade de São Paulo, que conta com uma série de utensílios e ferramentas, desde os mais primitivos, chegando até alguns mais contemporâneos. E recriam a história do próprio lugar, da região do Ipiranga, que, como eu já mencionei, era um cenário basicamente rural, e aí posteriormente é que eles vão criar um espaço para a independência. Vai estar aí agora para vocês o quadro pintado pelo Pedro Américo, que é a grande estrela da exposição do museu, que recria, óbvio que de maneira artística, o grito da independência, o independência ou morte de Dom Pedro I. Ele tem também algumas representações da chegada dos portugueses, uma série de outras coisas. Eu ouvi até um guia comentando que o pessoal ali vestiu demais os índios nessas representações. Eu peguei um trechinho dele falando. Aqui aos fundos do museu, atrás desses bambuzais aqui, ó, estende-se um parque tradicional mesmo, bem ao estilo parque paulistano. Falo parque paulistano que é super similar a Trianon, a Parque da Luz, e o pessoal vem aqui para fazer atividade física mesmo, né? Correr, tem uma pista de Cooper e é abastecidinho com bebedouro, banheiro, coisa. Enfim, um parque paulistano tradicional que não tem relevância em relação histórica, só foi estendido do lado de cá. É um espaço agradável.
Ó, tem banheiro ali no fundo, aquela casinha, uma área de piquenique, a galera tá fazendo piquenique mesmo. Fazia tempo que eu não via gente fazendo piquenique no parque no Brasil. Tem academiazinha pública, bebedouros de diferentes tipos. Então é equipadinho. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa visita ao Museu do Ipiranga. Eu realmente recomendo, para mim é um desses programas que tem que fazer aqui em São Paulo. Ele ficou fechado durante muito tempo, muitos anos. Reabriu recentemente, assim, de alguns anos para cá. E é uma página importante aí da nossa história, um monumento muito bonito, né? Em termos de arquitetura, em termos de jardim. Então acho que vale a pena para quem estiver em São Paulo uma visitinha aqui. Eu dei as dicas todas. É um lugar um pouco fora do circuito mais óbvio, mas ainda assim vale muito a pena. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo. Não vai.